generalizado na história do IBGE. E, ao mesmo tempo, a redução de custos, como na área de impressão, estava sendo feito praticamente toda fora, toda a impressão de publicações, como essa publicação aqui, era feito fora do IBGE, os mapas que o IBGE produz, e isso foi internalizado, reduzindo custos. Mas com todo esse esforço não foi possível, tá certo? Nós vencemos o problema do subfinanciamento e convivemos em vários momentos com corte de luz, por exemplo, corte de água, dificuldades de fazer as pesquisas que são compromisso do IBGE, como levantamento de preços, entre outros. E aí fomos buscar recursos extraordinários, para além do orçamento que recebemos. O orçamento do ano passado foi 2,7 bilhões de reais, sendo 91% do orçamento comprometido com folha de pagamento. Nós temos um recurso muito exíguo para poder exercer as atividades finalísticas. Tentamos várias modalidades para ampliar o orçamento do IBGE. A primeira foi justamente buscar a ampliação do orçamento, que nós não conseguimos naquilo que imaginávamos ser necessário, embora nós conseguimos, com a ampliação do orçamento, realizar uma pesquisa que já fazia muito tempo que não era feita no IBGE, que é a pesquisa de orçamento familiar, que vai, na verdade, mostrar o que é a sociedade brasileira. Essa pesquisa está em curso, com recursos adicionais que conseguimos, assim como a Pintec, a pesquisa de inovação, que estava parada e ela está para ser executada neste ano. E todo o esforço para realizar o censo agropecuário, florestal e aquífero, que é outra necessidade de mostrar a cara do Brasil agrário, né? Apesar desse esforço, ou seja, é insuficiente do ponto de vista das lacunas que o IBGE tem, uma instituição que foi atrasando tecnologicamente. Havia 12 anos que o IBGE não atualizava o seu sistema de inovação, com problemas sérios, inclusive, na apresentação dos nossos dados. Tentamos, por exemplo, pela via legislativa, a mudança na repartição dos recursos de fundos, como o Fundo de Participação de Estados e Municípios, o fundo que distribui os royalties de petróleo, porque é o IBGE que disciplina, por exemplo, qual é a área dos municípios que tem acesso ao royalty de petróleo. É o IBGE que define a estimativa populacional que permite os municípios receber o valor devido na repartição dos recursos. O IBGE faz isso, mas não recebe nada por isso. Essas estratégias que o senhor está adotando na avaliação do senhor, perdão interromper, essas estratégias que o senhor está adotando na avaliação do senhor, então, ajudam a explicar o motivo do descontentamento de uma parte dos servidores, seria isso? Pois é, eu só terminar para dizer o seguinte, nós não conseguimos que houvesse uma mudança legal que repartisse uma parcela pequena desses fundos para o IBGE, que é responsável por fazer essas execuções. E depois de ampla discussão, junto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, decidiu-se por criar uma fundação, a exemplo do que ocorre nas universidades e instituições de ciência e tecnologia. São 100 fundações que operam no Brasil e no ano passado arrecadaram 8 bilhões de reais, que são fundamentais para as universidades, para as pesquisas no país. O IBGE se transformou numa instituição de ciência e tecnologia, e com base nisso, a fundação seria a possibilidade do IBGE a capturar recursos dos custos que nós temos em prestar serviços sem recebermos por isso. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal recebe um índice que o IBGE faz, chamado SINAP, sobre a questão do custo da construção civil, que é fundamental para a Caixa Econômica, o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, etc. Só que o IBGE não recebe nada por isso. Isso custa mais ou menos 10 milhões por ano. Não é? Por que o IBGE não recebe? E outras instituições públicas que eu estou falando, é banco público e empresa estatal. Nós não recebemos porque é uma lei que proíbe transferência de recursos de empresas estatais e bancos públicos para fundações. Né? Então a fundação nos permitiria ter acesso a esse recurso complementar. Todavia, vocês estão acompanhando, estão informando, há questionamentos, há resistências, que são, a meu modo de ver, normal numa gestão democrática. Só numa gestão democrática que é possível haver manifestações. E nós estamos colhendo as informações, subsídios, a questão da fundação mesmo, foi criada uma comissão com participação dos servidores para poder, se for o caso, mudar o nome, se for mudar o estatuto, não há nada que nos impeça nesse sentido. A nossa preocupação é que uma casa, diante do subfinanciamento, é necessário tomar decisões. E essas decisões estão sendo tomadas. Qual motivo o senhor verifica para essa resistência, pelo menos de parte do sindicato, ao IBGE+? Seria uma falta de entendimento da própria aplicabilidade da fundação? O que é exatamente?
esse tema das fundações é um tema que gera controvérsias, não apenas no IBGE, mas em várias outras instituições públicas que tomaram essa decisão. E há uma perspectiva de entender que uma fundação desta natureza, fundação pública de direito privado, poderia levar a uma espécie de privatização, não é? Todavia, o balanço que se tem das fundações criadas até o presente momento, das universidades, é uma questão que pode ser, qualquer universidade tem suas fundações, o Instituto de Ciência e Tecnologia, pode se avaliar para ver se de fato há sinais de privatização. Pelo contrário, são modelos necessários para ampliar o orçamento e permitir a inovação tecnológica absolutamente necessária nos dias de hoje. O IBGE precisa inovar o seu método de coleta de preços. Aqui nós tivemos uma apresentação do responsável pela Receita Federal que vai nos permitir, por exemplo, ter acesso a preços a partir de notas fiscais. Hoje nós fazemos essa coleta presencial. Há uma série de novidades, né? As empresas brasileiras precisam prestar informação sobre o seu desempenho à Receita Federal. O IBGE vai lá solicitar as mesmas informações. Então a empresa tem que dar informação para a Receita, tem que dar informação para o IBGE, quando isso poderia ser feito de uma forma só. Então, isso são mudanças, né, que são possíveis pela tecnologia, mas para você poder fazer isso é preciso recursos e investimentos prévios que hoje a instituição não tem. Não haveria espaço para interferência de interesses privados em aferições como a do IPCA, por exemplo? Em absoluto. Eu tenho destacado uma espécie de vulgarização das estatísticas, porque muitas vezes há aqueles que não entendem como é feito de forma tão complexa o levantamento de preços. São mais de 400 mil preços levantados em 15 regiões metropolitanas e capitais, mas nós não conseguimos chegar ao levantamento de preços nas cidades brasileiras, em todas as cidades. Com a nota fiscal vai ser possível avançarmos mais. E se compararmos o levantamento de preços que o IBGE faz com o levantamento de preços de outras instituições que também fazem esse levantamento, você vai perceber que não há nenhum risco dessa natureza. O nosso índice de preço segue de forma normal. Todas as pesquisas estão em andamento, não houve paralisação nenhuma. O IBGE continua coletando todos os preços, conversei com todos os superintendentes do IBGE, a situação é absolutamente normal. E é assim que ela vai perseguir enquanto estivermos à frente do IBGE. Você chegou a tratar com o presidente Lula sobre essa questão da reação de parte dos servidores? Eu estive no Palácio esta semana em diálogo com o Marco Antônio sobre a questão do orçamento do IBGE, porque nós dependemos do orçamento para seguir em frente no que diz respeito ao censo agropecuário. Se nós não tivermos recursos, nós não conseguimos ir a campo e oferecer as informações tão importantes que o Brasil precisa em 2026. Professor, a preocupação é orçamento. Professor, uma dúvida. Você deixou escapar a parceria do IBGE com o CEPRO, né? E aí eu gostaria de saber, no seu plano de trabalho, ou no plano de trabalho do IBGE, aonde nós podemos ver a soberania das tecnologias no país? Então, esse é outro ponto importante. O IBGE leva necessitando sempre de recursos adicionais para fazer o censo, que é ir em casa. Nós somos a 90 milhões de domicílios. Certo? Hoje, grande parte das informações já estão disponíveis nos cadastros já existentes. Só a Caixa Econômica tem 150 milhões de CPFs. Então, nós temos que trabalhar na tentativa de juntar isso, como ocorre em outros países. Por exemplo, na Espanha, o censo é feito através de cadastros, não se faz mais da forma tradicional. Não estou dizendo que no Brasil tem que abandonar a forma tradicional, mas nós temos que sempre pensar em inovação. E essa parceria com o Concerto e com outros órgãos do governo federal, inclusive, ajudará a construir o SINGED, o Sistema Nacional de Geociência, Estatística e Dados. É outra forma de preparar dados mais adequados para as políticas públicas. Professor, na sua fala, na hora que você estava falando sobre o plano de 2025, na sua fala sobre o plano de trabalho de 2025, você falou que vai ter uma construção de estatísticas a partir de um outro modo de fazer. Existe um modo de fazer errado hoje, por isso vai ter que ter um outro modo de fazer para captar dados e estatísticas? Não, em absoluto. O modo que o IBGE faz é absolutamente correto, adequado. Só que nós precisamos avançar a exemplo do que ocorre em outros institutos nacionais de estatísticas, que já fazem de uma forma mais rápida. Porque na sociedade de hoje todo mundo quer informação imediata. Não é? Então, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva, oferecer as informações reais no tempo mais rápido possível, como é, por exemplo, o Produto Interno Bruto. Não é? O Produto Interno Bruto, o IBGE divulga nacional de forma trimestral, tá certo? Nós precisamos avançar isso para o Produto Interno Bruto dos estados, o Produto Interno Bruto dos municípios, porque o prefeito que toma decisão não pode ficar com uma informação de 2 anos atrás. Então, é para agilizar a ideia do Vocês vão usar IA para isso? Vão usar inteligência artificial para isso?
nós já estamos trabalhando no que nós chamamos de pesquisas experimentais. São pesquisas que experimentam várias possibilidades até definir um modelo em adequação ao padrão internacional, porque tudo que nós fazemos está relacionado ao padrão internacional de estatística na Comissão Nacional, da Comissão de Estatística das Nações Unidas. Última pergunta, esse movimento da oposição, o senador Rogério Marinho pedindo investigação por parte do TCU. Olha, nós vivemos num regime democrático, o papel do parlamento deve ser sempre respeitado junto ao juiz, não há problema algum. Nós recepcionamos as críticas, os apoios que temos recebido, como sendo natural de um país democrático. Valeu, pessoal, obrigado. Uma dúvida só. A produção de uma carta de servidores do IBGE acusando a direção de publicar uma propaganda do governo de Pernambuco. Queria saber do senhor como é que você se manifesta diante dessas acusações. E aí, Malá, também, o senhor tem atribuído essas críticas a interesses escusos, né? Que interesses o senhor tem se referido? Nós não. É importante dizer que cada organismo da administração pública possui uma instituição autônoma chamada Advocacia Geral da União. A Procuradoria Federal, que opera dentro do IBGE, ela recepcionou denúncias. Essas denúncias chegaram a nós, o nosso papel foi solicitar a apuração dentro dos instrumentos internos que o IBGE possui, mas também em parceria com o Ministério Público. Então, nosso papel é apurar, não há nada, nenhum questionamento ao trabalho dos nossos servidores, pelo contrário, mas chegando a mim denúncias, o que eu devo fazer como responsável é apurar. O resultado a gente vai ver quando as instituições responsáveis por isso nos der as informações. E a carta de ontem? Divulgamos ontem o Brasil em Números, que é uma publicação já longeva da instituição, importantíssima, porque ela traduz em síntese informações. Todavia, nós não tínhamos dinheiro para publicar. Certo? E nós fizemos, portanto, em parceria com o Banco do Nordeste, com a Sudene e com o governo do estado de Pernambuco. O que nós fizemos? Na apresentação, nós demos um espaço para que essas instituições que colaboraram para que nós pudéssemos publicar, tornar público essa informação na forma impressa, a possibilidade deles informar administrativamente como eles trabalham. E é isso que nós entendemos, que não há nenhum ferimento à forma que nós entendemos de tornar os dados públicos da nação. Valeu, presidente. Pessoal. Muito obrigado.